É isso aí, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Então, a aula especial aqui vai para os alunos do primeiro ano D da extensão Tom Jobim de Machadinho. Gostaria, lógico, de mandar uma aula especial para essa turma e para todos os alunos da mediação. Eu quero que vocês fiquem aqui ligadinhos na nossa aula. E a aula de hoje é a aula 10.1, que ela é uma continuação da aula 9 que vocês já viram com o professor Jefferson. Então vamos lá para a telinha, vamos começar a aula. Agora é aquele momento da anotação. Os reinos dos seres vivos, parte 2. Nessa aula, pessoal, a gente vai estar abordando dois grandes reinos. O reino fungi, vou aqui, usar minha canetinha aqui vermelha, e o reino plantae. Será que vocês já conseguem identificar do que eu vou estar falando aqui nessa aula? Do que eu vou estar pincelando? Será que vocês já conseguem, só pela essa deixa aqui do início, será que vocês já sabem o que eu vou falar? Mas eu já vou dar um spoiler aqui. Vou estar falando sobre o reino dos fungos e também vou estar falando sobre o reino plantae, que tem a ver com o quê? Com as plantas, com o reino vegetal. Então é isso que a gente vai estar trabalhando. E vamos iniciar então falando sobre o reino dos fungos. Vale lembrar que dentro da biologia a gente tem uma área, um ramo, que estuda os fungos. E você sabe qual é esse nome? Então fica aí uma pergunta e no final da aula vocês vão mandar aqui mensagem através dos nossos professores presenciais. Eu quero saber se vocês vão adivinhar que ramo da biologia estuda os fungos. Vamos para a nossa telinha agora. Reino fungi. O reino fungi, ele é o quê? Um grande reino onde a gente encontra as mais variadas espécies. Os fungos, vale lembrar que eles são popularmente conhecidos por bolores, mofos, levedos, orelha de pau, trufas e também os chamados cogumelo de chapéu champignon. Vale lembrar, gente, o champignon, quem nunca comeu aí um estrogonofe e no meio aí da carne encontrou cogumelo. Aquele cogumelo ali é um cogumelo do tipo comestível, champignon. Então, os fungos, eles estão no nosso meio ambiente, tanto de forma benéfica, como também, em forma, muitas vezes, que podem causar mal ao ser humano. Então, continuando aqui, nós temos os exemplos. O mofo aqui é muito comum aqui na nossa região. Eu tiro aqui na minha casa mesmo, na época de chuva. É muito comum por conta do clima ficar mais úmido, é muito comum. O que, professora? Na porta do armário, muitas vezes, do armário onde eu guardo as roupas, muitas vezes faz o quê, professora? Fica cheio de bolinha branca. Aquilo ali, gente, são fungos, é um mofo, é mofo. Então, é uma característica desse grupo. Continuando aqui, é um grupo bastante numeroso, como eu falei, encontramos das mais variadas espécies. Ele é tão numeroso que ele é formado por cerca de 200 mil espécies espalhadas por praticamente qualquer tipo de ambiente. Que o quê? Que retenha umidade, aquilo que eu falei. Aqui na nossa região, principalmente na minha casa, óbvio, é comum a gente observar, muitas vezes, que as paredes, elas ficam depois de um tempo, principalmente nessa época do período chuvoso, cheio o quê? Elas ficam como se estivessem com infiltração, mas muitas vezes aquelas manchinhas que a gente vê na parede, ela é o quê? Ela é uma característica de mofo. E olha aqui, gente, exemplos de fungos desse grupo aqui. Aqui lembra o quê? Aqui são estilo cogumelo. Vou tentar desenhar aqui para vocês. A professora não sabe desenhar, mas vocês podem ver aqui esse estilo, esses tipos de fungo. E se vocês observarem aqui, os fungos, eles têm características. Eles podem ser unicelulares. Unicelulares, professora, mas eu estou vendo ali um aglomerado de fungos, sim. Eles podem ser unicelulares se eles forem do tipo levedo, de levedura. E eles também podem ser
pluricelulares, que são aquele tipo que vocês estão vendo aí na imagem, que tem esse estilo aí de cogumelos. Eles também podem ser unicelulares, quando apresentam um único tipo de célula, ou eles podem ser pluricelulares, quando apresentam mais de um tipo de célula. Voltando para a imagem, vamos lá, meu diretor. Voltando para a imagem, aqui a gente pode dizer, né, que nós temos o corpo dos fungos. E assim, como vocês podem ver, né, muitas vezes, se você deixar um pão alguns dias fora daquela embalagem, né, que você compra, pode ver que depois de um tempo, aquele pão ele enche de bolor, de fungo. Isso quer dizer o quê, professora? Porque os fungos, eles apresentam uma grande, vou grifar aqui, sublinhar, uma grande variedade de modos de vida. E eles podem viver como saprófagos. Professora, saprófagos? Que é isso? Quer dizer que são seres que eles obtêm, vamos lá, momento de você pegar o seu caderno e anotar esse conceito. Obtém seus alimentos decompondo organismos mortos. Então, eles podem ser classificados de acordo, né, com o seu modo de viver como seres saprófagos. Por quê? Porque eles conseguem decompor organismos mortos. Além das bactérias, os fungos também desempenham, né, esse papel que eu posso dizer de limpar, eles limpam o ambiente quando eles decompõem esses organismos mortos. Então, vou colocar aqui, né, que eles limpam, olha aí minha letra, limpam o ambiente. Olha que legal, dessa vez eu estou até escrevendo melhor. Então, eles têm esse papel de limpeza quando eles decompõem esses organismos mortos. Olha que interessante. Então, vocês já sabem que o termo saprófago são o quê? São seres, são fungos que obtêm alimentos decompondo organismos mortos. Mas lá na frente, para o segundo ano, já dando spoiler aqui, vocês vão entender e vão estudar ainda mais a vida dos fungos. Vocês vão ver que eles fazem parte, vocês vão ver, né, na verdade, que eles fazem parte de um grande reino, que é o fungo, que eu acabei de falar, e apresenta as mais variadas tipos de espécies, que vocês vão ver aqui, vão estar conhecendo. Além desses modos mais comuns de vida, olha aí, gente, então a gente viu até então os saprófagos. E além destes modos mais comuns de vida, existem também alguns grupos de fungos, olha aí, que são considerados o que, professora? Predadores. Olha aí esse termo, predadores. Isso quer dizer o que, professora? Que capturam pequenos animais e deles se alimentam. Tudo isso para quê, gente? Para buscar energia, para se alimentar. Então, essas formas de vida, elas estão adaptadas para que esses seres consigam o quê? Buscar energia e se adaptar. E olha aqui mais uma vez, né, a imagem que vocês podem observar de um fungo predador. Vou até colocar aqui uma setinha. Então, esse fungo, ele consegue ter essa capacidade de capturar o animal e se alimentar dele. Em todos os casos mencionados, os fungos, eles liberam, vamos lá, enzimas digestivas ou enzimas digestórias para fora de seus corpos, olha aí. Ao contrário, né, de alguns animais como nós, né, seres humanos, a gente não libera as nossas enzimas para fora, pelo contrário, né, elas fazem parte tá dentro do nosso estômago e parte também do nosso intestino, para que aconteça a absorção dos alimentos que a gente ingere. Já no caso dos fungos, essas enzimas vão ser liberadas para o meio exterior, para fora dos corpos. Então, eles acabam sendo conhecidos como heterotrófos por absorção. Olha aí. Por que por absorção? Porque eles têm essa capacidade de liberar
Vou até aqui fazer um quadradinho aqui, um retângulo, né? Que isso aqui não é um quadrado, um retângulo aqui nessa palavrinha aí. Eles têm a capacidade de liberar enzimas digestivas para fora do seu corpo e dali eles conseguem o quê, professora? Conseguem absorver os nutrientes. Então, eles conseguem absorver nutrientes. Vou colocar o N aqui de nutrientes aqui. Então, eles têm essa capacidade de absorver nutrientes. Eles não fabricam seus próprios alimentos. Eles necessitam, né, de outros seres para o quê? Para absorver nutrientes. Dando essa continuidade, vamos agora para o próximo slide. Aqui é mais um exemplo clássico. Isso aqui eu poderia até lembrar aí da minha casa, que todo final de ano praticamente enche de mofo. Aí lá vai a professora limpar direitinho, passar os produtos para fazer a limpeza. E esse aqui, gente, é um exemplo clássico aí de um pão que fica fora, né, da embalagem, provavelmente, por alguns dias, e depois de um tempo aparece o que, professora? O mofo. Ó, só para vocês terem uma ideia aqui, de acordo com essa imagem, ela afirma que o mofo, né, esse mofo que apareceu, esse bolor, né, já apareceu o quê? Por 2 meses aqui, já faz 2, eles teriam deixado aí 2 meses esse pão fora e a partir daí, né, dentro das condições adequadas, o fungo, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu se adaptar e absorver os nutrientes que são encontrados aonde? No pão. Então, gente, vamos lá agora. Olha aqui para a professora. Lembra que no início da aula eu fiz uma pergunta aí para vocês, né? Deixei uma incógnita aí. Então, qual seria o ramo da biologia que estuda os fungos? Eu já recebi aqui uma resposta, né? Então, quem respondeu que a área da biologia que estuda os fungos se chama micologia, acertou, parabéns! Voltando agora para o nosso slide, vamos lá. Vamos entrar aqui em outro reino Plantae. O reino Plantae, gente, o nome aqui, né, ele já é bem sugestivo. Ele é o reino dos vegetais. Vou anotar aqui, ó, vegetais, plantas, representado por vegetais, pelas plantas, e eles vão ter algumas características específicas, né? Vale lembrar, gente, que essa aula é apenas características gerais do reino Fungi e do reino Plantae. A gente vai aprofundar mais esse assunto, esse tema, esse conteúdo nas aulas do 2º ano. Isso aqui é só uma introdução dos seres vivos, então não se preocupem, né? Por enquanto a gente está só pincelando essa aula. Vamos lá então. As plantas, elas são base de sustentação da vida onde? Na terra. Olha aí a imagem, né? Essa imagem é bem comum aqui na nossa região, principalmente aqui na região amazônica. São elas que, juntamente com as algas, né? Quando ele fala de algas, ele está falando das cianobactérias, produzem o oxigênio necessário o quê? A respiração dos seres vivos. Ao contrário da gente, nós, né, seres animais, que necessitamos do oxigênio para respirar, as plantas, elas têm, né, uma capacidade de estar o quê? De estar absorvendo a energia luminosa. Que energia luminosa é essa, professora? A energia do sol. Vou até fazer aqui o meu solzinho aqui, a energia do sol, elas têm essa capacidade de absorver essa energia solar através das suas folhas. Vale lembrar que o reino Plantae, as plantas, a célula vegetal que compõe esse organismo, ela é formada por um organoide ou organela, que é chamado de cloroplasto. Vamos lá. Cloroplasto. E esse cloroplasto, dentro desse cloroplasto, eu vou ter uma característica, né? Eu vou ter um pigmento que dá cor verde às plantas, às folhas. E esse pigmento, que se chama clorofila, tem essa capacidade de quê, professora?
de fazer essa absorção dessa energia luminosa. E aí sim a planta ela capta essa energia e converte, né, em glicose, em alimento para ela. Olha que interessante. Então as plantas é uma base da sustentação da vida na Terra. São elas que, juntamente com as águas, produzem o oxigênio necessário à respiração dos seres vivos. Continuando, ao transformarem as substâncias inorgânicas em orgânicas, aquilo que eu falei para vocês através da absorção da energia luminosa, da água, né, que se encontra no solo, elas conseguem realizar o quê? O que a gente chama de fotossíntese. Não se preocupa também, que aqui eu vou estar só pincelando para vocês, mas a fotossíntese a gente vai estudar daqui a algumas aulas, em aulas mais distantes aqui da unidade 2. Vamos estar estudando como que acontece esse processo da fotossíntese, qual é a organela responsável por ela, mas eu acho que eu já até dei um spoiler aqui para vocês quando eu falei ali do cloroplasto, quando eu falei da clorofila. Então, ao transformar as substâncias inorgânicas em orgânicas através da fotossíntese, as plantas elas acabam ocupando a base das cadeias alimentares. Aí é só a gente imaginar aí, por exemplo, aquela imagem que a gente vê desde o primário, né, do coelho comendo a cenoura. Então, vamos lá. O coelho come a cenoura, a cobra, digamos, come o coelho. Isso aí seria a base da cadeia alimentar. Então, a planta ela seria a base, né, da cadeia alimentar. Essa questão também de cadeias alimentares, vocês vão estar vendo também lá na frente. Basta dizer que essa aula é apenas uma característica geral desse reino. Então, o que vocês não podem esquecer e devem fixar nesse ponto aqui que eu falei? Que as plantas elas têm essa capacidade de transformar substâncias inorgânicas, que são as águas. Quando ele fala de substância inorgânica, ele está falando do que, professora? Vou até anotar aqui. A água, que é o H2O, mais os sais. Anotem aí, gente, essa informação. Mais os sais minerais. Olha aí, gente. A água e os sais minerais. Então, ele transforma essas substâncias inorgânicas em substâncias o quê? Orgânica. Através, né, da fotossíntese, desse processo que se chama fotossíntese. E por isso, né, as plantas ocupam a cadeia da alimentação, da base para qualquer ser vivo. Vamos dar prosseguimento, eu espero que vocês já tenham conseguido aí, quem está anotando, dê tempo aí de anotar, tenham conseguido anotar. Então vamos dar prosseguimento aqui ao próximo slide, à próxima lâmina. O reino das plantas, ele vai ser constituído de organismos. Que tipo de organismos são esses, professoras? Organismos pluricelulares. Quando ele fala de organismo pluricelular, ele já está falando, né? São organismos que possuem mais de uma, vou até colocar aqui mais de uma célula. Esses conceitos, né, já foram abordados nas aulas anteriores. Então, pluricelulares são o quê? São aqueles organismos que constituem mais de uma célula. Além, né, deles serem pluricelulares, pluricelulares, eles também são classificados como seres eucariontes. Será que vocês lembram o que são seres eucariontes? Vamos fazer aqui uma retrospectiva do que é esse termo eucarionte. Então, vamos olhar aqui para a professora, vou chegar aqui, meu diretor me filma aqui. Vamos lá, gente, quando eu falo que o organismo ele é eucarionte, eu quero falar o quê? Que o DNA desse organismo, né, a base do DNA, ou o RNA, pode ser assim falar, o DNA, ele é delimitado por uma membrana, né? Ele não fica espalhado, o código genético daquele organismo, ele não fica espalhado pela célula. Ele é delimitado por uma membrana que é chamada de quê? De carioteca. Então, o código genético daquela célula
é delimitado por uma membrana. Se vocês observarem aqui essa imagem, vou aproveitar aqui a deixa eu tentar aqui ver com vocês, dessa imagem aqui, tá? Deixa eu ver se a professora consegue aproximar aqui. Isso aqui, gente, é o exemplo clássico aqui de uma célula animal, mas essa célula animal é uma célula o quê, professora? Eucarionte. Observem aqui. Onde eu estou tentando aqui encostar o meu dedo é o quê? É o núcleo celular, é onde apresenta o quê? A carioteca. Observem aqui, eu espero que eu esteja mostrando aqui para vocês direitinho aqui. Então, essa parte aqui que eu estou delimitando aqui com o meu dedo, mostrando aqui para vocês, vou até fazer assim, eu acho que fica mais prático. Seria o quê? Seria o núcleo celular, tá bom? E é aqui que fica armazenada as informações genéticas do indivíduo, seja ele animal como vegetal. E eu posso aqui, já dando um spoiler, né, falar que o núcleo celular, ele é o grande chefe, né, da célula, por isso que ele tem que estar bem protegido, o código genético tem que estar bem protegido, principalmente no momento, né, da reprodução da célula. Voltando agora, vamos voltar agora para a nossa lâmina. Então, eucariontes, né, quer dizer o quê? Que são organismos que vão possuir o núcleo, vamos lá, anotem aí, ó, núcleo definido. Definido por quê, professora? Pelo que eu posso chamar aqui, eu já vou usar aqui, carioteca. Carioteca. Então, núcleo definido por uma carioteca, que é aquela imagem ali que eu mostrei para vocês. Então, já temos duas informações importantes com relação ao reino das plantas, que elas são pluricelulares, apresentam mais de uma célula. Além delas serem pluricelulares, elas são organismos o quê, professora? Eucariontes. Quando eu falo de organismos eucariontes, eu posso dizer que são organismos que apresentam o núcleo definido, a carioteca. E temos aqui mais uma outra característica desse reino. Qual é a característica, professora? Autótrofos, fotossintetizantes. Lembra que eu falei lá no início que as plantas, elas têm uma capacidade de estar o quê? De estar absorvendo a energia luminosa, que seria o quê? A energia solar, e transformando essa energia solar, juntamente, né, com substâncias inorgânicas, água e sais minerais, em substância orgânica, a glicose. Então, as plantas, elas têm essa capacidade de fabricar, vou colocar aqui, para vocês também anotarem, que fica até mais prático, tem a capacidade de fabricar seu próprio, minha letra não está tão legal, mas dá para entender, seu próprio alimento. Então, eles vão ter essa capacidade de fabricar o seu próprio alimento. Os fungos já eram diferentes, né? Lembram? Então, eles tinham a questão da absorção, da questão das enzimas digestivas, né, para fora do corpo, já eram completamente diferentes. Eles eram o quê? Heterotróficos. Fazendo a comparação aqui com o reino Plantae, o reino Plantae já tem essa capacidade de fabricar o seu próprio alimento. Então, printa aí essa tela ou anota aí em questão, aproveita aí e anota, ou vocês podem também estar printando e anota essas informações. É interessante, sim, vocês saberem a diferença de seres autótrofos ou autotróficos de seres heterotróficos. E é legal sempre quando a gente estuda, a gente está fazendo o quê? O processo de revisão dos conceitos que a gente aprendeu naquela aula. Então não esqueçam, vocês estão vendo isso aí agora, mas depois vocês vão pegar as anotações de vocês e vocês vão rever o que vocês conseguiram como conceito. Aí vocês conseguem assimilar ainda mais a aula, os assuntos. Vamos lá, gente. Em geral, os cientistas consideram como critérios
importantes para caracterizar as plantas, ela ser vascular ou avascular. Isso aí já é outro conceito, né? Já vimos 3 conceitos na lâmina anterior e vamos ver mais conceitos nessa próxima lâmina. Então, a mesma sendo vascular ou avascular. Isto é o que, professora? Com relação à presença ou não de vasos condutores, de águas e sais minerais, que seriam a seiva bruta, e da matéria orgânica, que seria a seiva elaborada. Então, olha aí, de acordo com a presença de vasos condutores, elas podem ser classificadas como vascular ou avascular. Tá? Avascular quer dizer o quê? Que não tem presença de vasos condutores. Os vasos condutores, pessoal, é como se fossem os nossos vasos sanguíneos que vão estar carregando substâncias. As plantas, né? A gente nem imagina isso, né? Então, essa complexidade dentro desse reino. Mas sim, as plantas, elas apresentam vasos condutores. Alguns tipos, alguns grupos, não vão apresentar. E isso vai estar definindo, por exemplo, o tamanho, a estatura daquela planta, a questão dela, como é que eu posso dizer, se adaptar a determinado ambiente, tudo relacionado somente a essas 2 características, se ela é vascular ou vascular. Outro ponto que a gente tem que considerar com relação, né, à estrutura da planta é ter ou não ter estruturas o quê? Reprodutoras. Professora, me dá exemplo aí de estrutura reprodutora, fica até difícil compreender o que é estrutura. As estruturas reprodutoras é que vão fazer com que aquela planta, aquele ser, se desenvolva, né? Cresça e consigam o quê? Se reproduzir e gerar descendentes, tá? Exemplo aí de estruturas reprodutoras, eu vou até aproveitar aqui, né? Eu acho que tá muito vermelho, vou usar aqui essa canetinha azul e vou aqui, ó, vou sublinhar. Seria o quê? A semente, o fruto e a flor, tá? Então, se ela tem essas estruturas reprodutoras, né? Exemplo aqui bem clássico, deixa eu colocar aqui, seriam a semente, fruto e flor. Ou elas também podem ser de acordo, né, com a ausência dessas estruturas, elas podem ser... Eu vou passar agora, elas podem ser... Opa, vamos voltar aqui, só para eu finalizar aqui essa minha fala. De acordo com a estrutura, elas podem ter ou não ter estruturas reprodutoras. Se elas têm estruturas reprodutoras, elas vão estar apresentando, tá bom? Semente, fruto e flor. Alguns tipos, né, chegam a ter flor, mas não chegam a ter o quê? Semente e fruto. A diversidade vegetal é mesmo enorme, né? Dentro do que a gente está vendo, do que vocês podem imaginar como a Amazônia. Então, vamos ver algumas características gerais do que, professora? Das plantas. A gente já está vendo, mas a gente vai ver ainda mais características desse reino. Então, vamos lá. Grupo de plantas. Então, de acordo, né, com classificações, elas podem ter como classificação serem criptogama. Deixa eu aqui colocar novamente, aqui voltar para a minha cor vermelha. Ela pode ser criptogama. Olha aí, a professora quase que se embaralhou. Que do grego, cripto, significa o quê, professora? Escondido, gamai, né? Cujo significado está relacionado à gameta. É como se a planta, né, tivesse uma estrutura reprodutiva escondida, sem semente. Olha aqui. Vou ler aqui para vocês. Já passei aqui a deixa, mas eu vou ler. Essa palavra significa, portanto, planta que tem estrutura reprodutiva escondida, ou seja, sem semente. Então, as plantas que eu posso dizer que não apresentam sementes, elas podem ser classificadas dentro do grupo como criptogama. Olha, agora eu falei corretinho, né, gente? Criptogama. Então, de acordo com esse grupo, elas podem ter esse tipo de classificação. Além delas serem do grupo das criptogamas,
elas também podem ser de um outro grupo. Vamos lá, professora, mostra aí esse outro grupo. O grupo das fanerógamas. Vamos lá, que eu vou novamente aqui, eu vou circular agora. Circulei. Fanerógama, que é uma palavra composta por fanários, que significa o quê? Visível. Enquanto a criptogama, ela era aquela planta, aquele ser que tinha semente, como eu posso dizer, escondida, estrutura reprodutiva escondida, a fanerógama, ela já é aparecida. Ela já se aparece mais. Então, é a palavra composta por faneros, que significa o quê? Visível. Isso quer dizer que essas estruturas de reprodução dentro desse grupo aqui são visíveis. E essa palavra, então, significa o quê, professora? Essa palavra, vamos lá, vou pegar aqui de novo aqui minha canetinha azul. Esta palavra significa, portanto, planta que tem a estrutura reprodutiva visível, aquilo que eu falei ali. São plantas que possuem, vamos lá, semente. Eu até lembrei da musiquinha da minha época, da adolescência, que era semente. Continuando aqui, vamos lá. Gimnosperma. O que será que esse grupo ele apresenta? As gimnospermas é uma palavra composta por gímino, vamos lá, gímino, que significa descoberta, e o esperma, semente, né? Descoberta da semente, planta com semente a descoberto, né? Então essa palavra, vamos lá, essa palavra significa, portanto, planta com semente a descoberto ou semente nua. Aí a gente tem aqui vários exemplos também. Angiospermas, né? Palavra composta por anjo. Vamos lá, deixa eu grifar aqui. Grifar não, né? Sublinhar. Palavra composta por anjo, que significa vaso, que neste caso é o fruto. Vamos lá. Neste caso aqui, da angiosperma, posso dizer que elas já são mais completas. Até então, a gimnosperma tinha até semente. E essa daqui já chega o quê? A ter fruto. E esperma, semente. O que significa, professora, a palavra angiosperma? A palavra significa planta com semente guardada no interior do fruto. Aí a gente tem vários exemplos de plantas, de frutos, né? E quando a gente vai abrir, a gente verifica o quê? Sementes. Então vamos lá. Planta com semente guardada no interior do fruto. É isso aí. Continuando, as plantas são seres pluricelulares e eucariontes. Aquilo que eu já expliquei para vocês, né? Lá naquele slide, naquela lâmina anterior. Então, vale enfatizar aqui que as plantas são seres pluricelulares. Vamos lá, as plantas são seres pluricelulares e eucariontes. Nesses aspectos, elas são semelhantes aos animais e a muitos tipos de fungo. Lembra que eu falei também que existem fungos do tipo unicelular e pluricelular? Então, por que ela vai ser semelhante ao fungo? Porque existem fungos pluricelulares e eucariontes, né? De acordo com a classificação celular. Entretanto, aí vem a palavrinha aí, né, que muda tudo. Entretanto, tem uma característica que as distingue desses seres. Que característica é essa? Serem autotróficas ou autróficas. Então, são seres, né, que são autotróficos. Isso quer dizer aqui, professora, mais uma vez aí enfatizando, são seres que produzem o seu próprio alimento através de um processo. Que processo é esse? Fotossíntese. Vamos lá mais uma vez. Então, através da energia luminosa,
Eita, que esse meu sol aqui, eu vou apagar esse sol, que o sol não tem como eu representar esse sol aqui, ele azul, né? Vamos lá, o sol tem que ser amarelo. Vou fazer um sol bem bonitinho aqui, amarelo para vocês. Eita, que esse sol tá engraçado. Então, através da energia luminosa do sol, esse ser, né, a planta, ela tem a capacidade de absorver essa energia através de um pigmento que se chama clorofila. Inclusive, esse pigmento é o que dá a cor verde, né, e faz com que as plantas tenham as folhas verdes, juntamente com as substâncias inorgânicas, que são as águas e sais minerais, delas estarem produzindo o quê? O seu próprio alimento, através desse processo aqui chamado fotossíntese. Dando prosseguimento, as plantas, juntamente com outros seres fotossintetizantes, são produtoras de matéria orgânica que nutre a maioria dos seres vivos da Terra, atuando na base das cadeias alimentares. Então, olha aí, gente, elas nutrem, têm a capacidade de nutrir a maioria, né? Quando falo de nutrição, elas servem de alimento para a maioria dos seres vivos da Terra e atua na base das cadeias alimentares. Mais uma vez aqui, voltando, vamos olhar aqui, continuando, na verdade, né? Voltando não, continuando aqui o slide, né? Ao fornecer o gás oxigênio ao ambiente, vamos lá, ao fornecer o gás oxigênio ao ambiente, ela vai fornecer esse gás oxigênio através daquele processo lá. Que processo? Fotossíntese. As plantas também contribuem para a manutenção da vida dos seres que, assim como elas próprias, utilizam esse gás na respiração. Então, aquilo lá, nós necessitamos do quê? Do gás oxigênio. Já as plantas, para que elas consigam, né, realizar o processo da fotossíntese, além da energia luminosa, né, do sol, da água e sais minerais, ela vai precisar do quê? Do gás carbônico. Em contrapartida, ela libera para o ambiente o gás oxigênio, que é utilizado na maior parte, né, da respiração dos seres vivos. Então, as plantas, elas conquistaram quase todos os ambientes da superfície da Terra. Vale lembrar, né, que as plantas, elas também se encontram em ambientes aquáticos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, compreendido alguns conceitos, principalmente essa questão do organismo ser eucarionte, pluricelular, heterotrófico e autotrófico. E já já vem o momento da revisão da aula. Até mais!